Ô, André, prazer vê-lo por aqui. Meu eterno mestre. Oi, Mi, minha convidada já chegando por aqui. Oi, Su, boa noite. Bem-vinda. Esse pessoal vai chegando aí aos poucos. André, que prazer imenso te ver por aqui. Sejam todos bem-vindos ao Encontros Inclusivos, onde eu vou estar trazendo sempre convidados durante a semana para a gente falar sobre a importância da inclusão, falar também sobre a saúde mental das pessoas com deficiência, a questão do capacitismo. Ah, diga que eu mandei outro beijo para ela. Que bom que vocês estão aí. Esse pessoal vai chegando. Deixa eu colocar aqui minha convidada. Ela já chegou. Para ela, para a gente iniciar. Que saúde. Ô, André, que bom. Vinda de você, você sabe, né? Você é meu mestre, é um elogio maravilhoso. E é muito importante a gente estar falando sobre isso, dessa importância, né, das pessoas com deficiência de serem inseridas em todos os aspectos, né? E a saúde mental não poderia ficar de fora. Oi, Josi Portal, boa noite, bem-vinda. A convidada está dizendo que travou para ela. Eu vou cancelar o convite e você manda a solicitação, Mi, para ver se vai. Oi, Nath Souza, boa noite, seja bem-vinda. Oi, Ricardo, boa noite. Um dos nossos convidados também, que vai abrilhantar o nosso projeto, né? Encontros Inclusivos. Seja bem-vindo, Ricardo. É um prazer ter você por aqui. Acho que teve algum problema com a internet de mim. Deixa eu ver. Mandar a solicitação de novo. Oi, Dindo, que bom te ver por aqui. Esse tema é muito Olá. importante, duvido, para você que é professor. Oi, Mi. Ai, agora sim. Tinha dado uma travada na. Pronto. Seja bem-vinda, Mi. Inicialmente, eu quero Obrigada. agradecer por você ter aceitado, né, o meu convite, por você ser sempre essa mulher maravilhosa que está aberta aí para todos os bate-papos, todos os projetos. Não, eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Eu acho que são temas muito importantes, né, que a gente tem que discutir mesmo e que eu puder contribuir com as minhas experiências, com o que eu venho estudando, buscando, eu quero é isso mesmo, espalhar para todo mundo, para poder chegar a mais pessoas, né? Então, sempre que puder, eu estou participando dessas iniciativas para poder contribuir e somar com mais pessoas. Pronto. Então, gente, aqui é Milena Rodrigues, minha convidada, né? Eu vou estar passando a palavra para ela, para que ela se apresente aí, diga o que é que ela faz, com a militância. Ô, meu pai entrou aqui. Ô, meu pai, boa noite, bem-vindo também.
Então, Bi, vou deixar a palavra contigo. Então, né, meu nome é Milena Rodrigues, eu tenho 30 anos, sou uma mulher com baixa visão. Eu nasci desde criança aí, eu nasci com catarata congênita. Então, desde criança eu tenho que viver adaptações, né? Sempre meus pais não tinham noção do que era a baixa visão e como que vão fazer, né? Então, desde criança eu estou inserida de uma forma ou de outra nesse mundo das pessoas com deficiência visual, e cresci em meio a isso, né? Meus pais, eles foram, eu falo que foram um suporte muito grande para que eu pudesse chegar onde eu estou. Eu sou graduada e mestre em História, dei aula há algum tempo, e em 2015 precisei aposentar, porque meu olho, ele é um olho complicado, e aí ele começou a piorar, eu fiquei cega total do lado direito. Até então eu tinha vultos no meu olho, eu consegui enxergar a luz, né? E aí, 2015 apagou tudo do lado direito e os médicos sempre foram muito claros comigo, falando para cuidar do esquerdo. O pouquinho que eu tenho do esquerdo, eu tenho menos de 10% mesmo com o óculos. E aí eu resolvi sair de sala de aula e fiquei pensando, nossa, o que eu vou fazer agora, né? Eu preciso fazer alguma coisa, porque eu era aquela pessoa que fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, mas eu não parava de jeito nenhum. Era esporte, não, ainda sou atleta paralímpica, né? Em meio ao esporte eu consegui estudar, fazer meu mestrado, dar minhas aulas, e aí eu precisava fazer alguma coisa. Então eu demorei um pouco a cair a ficha que eu precisava ir devagar, mas que eu não precisava parar. Então, em 2019, eu criei a minha página, que é essa, que é o @meinspira, né? Para poder falar para as pessoas um pouquinho da deficiência visual, de como que eu lidava com tudo isso, como que eu tinha feito minha faculdade, como que era a minha vida, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito independente, tinha uma rotina sozinha já, né? Sem meus pais em casa. Então, eu queria passar isso para as pessoas, e das minhas viagens também, porque sempre gostei muito de viajar. Então, esse ano de 2020, eu mesmo em meio à pandemia, pude fazer algumas viagens sozinha, né, me desafiando um pouco mais. E aí começou esse projeto, que vem só crescendo, que eu venho conhecendo pessoas incríveis e falando de inclusão, de acessibilidade. Sou palestrante, falo sobre isso. Também agora fazendo uma graduação de turismo, porque era a minha paixão, assim, sempre tive paixão pelo turismo, e resolvi então fazer a graduação para poder me especializar mais, para falar para as pessoas, e claro, seguir no turismo inclusivo, acessível, né, para pensar algumas possibilidades aí. E atualmente venho me especializando na questão da tecnologia para a pessoa com deficiência visual, como que acessibilidade na web, né, como que tá as questões dos sites, né, como que as pessoas navegam, leitores de tela, se está tudo adequado, descrição de imagem, uso de QR Code, né? Então venho me especializando muito nisso nos últimos meses aí. Então, resumidamente, isso é um pouquinho de mim. Então, e falando sobre essa questão de acessibilidade, né? Fala aí um pouquinho pra gente o que que seria inclusão. Deixa eu só. Antônio tá aqui, Janusca também, Jaqueline, Dixon, Jorge, Antônio. Oi, Antônio, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Encontros Inclusivos. Então, falar sobre inclusão, né? Essa questão da acessibilidade. Falar sobre inclusão, né? Eu acredito que ainda seja um tabu muito grande diante da sociedade, né? Em que a gente vive, que eu estava falando na live anterior, né, com Isadora, a questão de ver as pessoas com deficiência como se fossem coitadinhas, né? Como se fossem os anjinhos que ficam ali, que não servem para nada, que tem que ficar parado, que como pessoas que não têm sonhos, então invalidam mesmo o sentimento de vocês. E eu imagino o sofrimento psíquico que isso causa. E ter vocês, né, nessa militância é muito importante, porque vocês conseguem falar por vocês,
né, falar sobre vocês e falar de todas essas pessoas que estão inseridas também nesse contexto e que muitas vezes não têm essa coragem, né, de estar falando sobre isso, compartilhando sobre isso. Então, já faz parte de um processo, né, de inclusão, estar nesse lugar. E aí, fala um pouquinho pra gente, o que é que significa, né, inclusão, o que é ser uma pessoa inclusiva. Eu gosto muito de pensar a inclusão na prática. Então, quando eu vou falar de inclusão, eu gosto de dar meus exemplos, a minha vivência mesmo, porque eu acho muito importante. E pensar ali desde criança, porque eu comecei a estudar em 1994, eu tinha 4 anos, meus pais queriam me colocar numa escola regular, e ali eles já encontraram uma barreira enorme. Porque, né, uma criança com deficiência visual estudando em meio a outras crianças sem deficiência. Então, ali já era uma falta de inclusão total, né, porque eles tiveram que lutar muito por uma vaga, uma escola que pudesse me dar um suporte. Eles conseguiram essa vaga, e aí eu fui uma pessoa privilegiada nesse sentido, porque eu fiz todo o meu ensino fundamental nessa escola, que inclusive era perto da minha casa. E assim, lá eles tinham todo um sistema para a criança com deficiência, inclusive eu tive outros colegas com outras deficiências, né? Deficiência intelectual, e tinha uma outra criança na época que eu lembro que também tinha baixa visão, que era até pior do que a minha. Então, nessa escola, eles tinham uma sala que a gente podia usar com alguns recursos. Então, aprendi matemática, por exemplo, usando uns recursos dessa sala. Mas os meus pais também, para aumentar essa inclusão minha e não me deixar faltar nada ali em relação ao ensino, também usaram a técnica aí, né, vamos colocar assim, de contratar professores particulares para aumentar o meu desenvolvimento. Então, assim, as aulas de educação física, muitas vezes eu estava ali em meio às outras crianças sem deficiência, tomando bolada na cara mesmo, brincando com elas, e elas percebendo a diferença que tinha, né, das minhas limitações, e eu percebendo a delas, e assim foi que eu me conheci melhor. Então, quando eu cheguei ali no ensino médio, que eu não tive uma escola com toda essa estrutura, porque o ensino médio, essa escola do ensino fundamental era da prefeitura, que tinha uma estrutura melhor. No ensino médio, passei para uma escola estadual, e nessa escola estadual não tinha todos esses recursos. Então, ali eu senti um pouco de a não inclusão, né? Que é deixar um pouco de lado, né? A criança, o adolescente, já era adolescente, né? E mesmo assim, os meus pais também me incluíram de outra forma, que é buscando fora da escola outros recursos, aulas particulares, como eu já tinha falado antes, eles também fizeram isso. Até que eu chegasse na faculdade, aí eu já não tinha mais meus pais, assim, porque eu queria essa independência, e aí eu senti um pouco mais na pele como que era a questão da inclusão e da falta de acessibilidade, né? Primeiro, a falta de acessibilidade física, porque por mais que eu passei aí numa faculdade federal, não tinha uma estrutura física legal quando eu entrei. Hoje eles já reformaram, a estrutura física deles já mudaram muito. Na época não, então eu tropeçava nas calçadas, às vezes nas escadas, porque eu não enxergava direito, né? Então isso é uma falta de inclusão. Mas, por outro lado, também tinha a mesma estrutura da escola fundamental, que era um órgão dentro da universidade voltado para a pessoa com deficiência, que me deu a possibilidade de ter monitores para gravar meus textos. Eu fiz uma faculdade de história, que é cheio ali de textos, livros, né? Então o pessoal gravava os áudios para mim desse conteúdo e eu podia estudar em casa, ouvindo, e mesmo na faculdade. Então, para mim, inclusão é isso, a gente pensar na forma de
como que a gente vai incluir a criança, ou adolescente, o adulto, de uma forma que seja natural, porque eu acho que uma coisa forçada também não é legal. E a questão da acessibilidade funcional, né? O que vai funcionar? Porque muitas vezes o que funciona para mim de recursos, eu acho que, por exemplo, lupa, eu nunca consegui adaptar lupas. Pode ser que a lupa funcione para uma outra pessoa. Então, acho que a gente precisa pensar nesse amplo, né? E o quanto isso pode afetar, falando aí da questão psicológica, né? As pessoas, porque às vezes você fica buscando, insistindo que a lupa vai dar certo para aquela pessoa e não é o recurso que ela precisa. Então, aquilo vai causar uma certa ansiedade, né, um certo medo, e aí que vem os problemas. Então, nesse sentido, eu tive muito suporte dentro de casa por optar pelas melhores coisas para o meu desenvolvimento. Então, eu me sinto realmente uma pessoa privilegiada por ter nascido com baixa visão, ter passado por tudo isso até chegar aqui. Hoje eu me conheço muito bem, eu sei o que funciona, o que não funciona, então isso foi muito importante para mim. E isso, resumidamente, também, que eu acredito que seja inclusão. Pronto. Mayra tá aqui deixando um recado. Não esquece que você tem reunião depois dessa live. Ah! Mayra deixou um recado para você, Mayra. Mayra também vai estar com a gente. Mayra é maravilhosa, aceitou também o convite. Dora tá aqui também, psicóloga, também uma profissional maravilhosa. Seu direito inclusivo é Gabi. Gabi também vai estar com a gente. Tá aqui dizendo que você é maravilhosa. Fernando também tá aqui. Jennifer, Cabral Jardim, Rosa. Tem um monte de gente legal aqui, porque os comentários estão subindo. Suia Fernandes, Paulo, Lucineide também, psicóloga, uma pessoa sensacional. Totô Aventureiro da Inclusão também está por aqui. Foram outras pessoas que foram subindo. Sejam bem-vindos. Então, Mi, quando você fala sobre inclusão, essa questão de não existir, né, essa inclusão para as pessoas com deficiência, me remete muito à questão da exclusão, né? Então, a gente percebe que existe realmente aí, né, essa diferença entre incluir e excluir as pessoas com deficiência. E eu acho muito importante quando você diz que isso tudo começa, né, na família, né, e também na escola. Porque assim como você foi preparada, né, para estar em ambientes assim, né, por mais que não fossem tão inclusivos como a gente imagina, né, que seja, eu acredito também que é necessário uma preparação das pessoas, né, que não são portadoras de deficiência, para que possa conseguir também, né, se adaptar a isso e entender que aquele coleguinha ali, né, na escola, que é aquele coleguinha que não é que seja um coitadinho, mas que precise de ajuda, né, que precise de um auxílio, de entender que aquela criança precisa estar no mesmo contexto, que não existe aquela coisa daquela atividade que, faz uma atividade de pintura para um e ensina o outro a ler, né? Então a exclusão, né? A exclusão, eu acho que começa também já na escola. Quando tem aquela coisa de que, tem aquela cota para pessoas com deficiência na escola, então eu tenho que ter 1 ou 2 alunos, aquele outro eu dispenso, porque eu já tenho a minha cota. Sim, e é isso, sabe? Eu sinto muito isso. E tem uns, assim, vários exemplos para citar. Acho que um incrível que eu tenho na minha vida também é a presença de uma prima minha durante todo esse processo escolar. A gente tem a mesma idade, eu nasci em outubro, ela em dezembro, então a gente teve a oportunidade de estudar ensino fundamental até o ensino médio juntas. Depois eu fui fazer história, ela foi fazer letras. E quando eu percebo assim que a atitude dela comigo, acho que por conviver desde criança, era muito natural. Porque ela estava ali o tempo inteiro, ela sabia das minhas limitações, ela foi descobrindo junto comigo as minhas limitações, né? E ela não tinha deficiência nenhuma.
Então, eu acho que é essa descoberta que as pessoas precisam ter, né? De conviver mais com as pessoas com deficiência, saber como lidar com elas e levar isso tanto para o ambiente escolar, para o ambiente do trabalho em si. E olha que depois que eu passei a ser professora, que eu fui para a sala de aula, a minha deficiência ela não é tão aparente, né? Eu falo que se a pessoa me vê ali andando sozinha na rua, ela nunca vai imaginar que eu tenho baixa visão. E isso pode se tornar um problema ou pode se tornar bom, né? Depende da situação. E no trabalho, os professores me tratavam de igual, porque eles não tinham noção da minha deficiência, do quanto eu enxergava pouco, né? Quantas vezes eu tive, assim, que ajudar professores com computador, porque eles estavam com dificuldade, e eu, como sempre precisei da tecnologia, já tinha uma certa facilidade. Eu pego um computador, consigo usar, um celular, consigo usar com tranquilidade, igual agora, né, com aulas remotas, eu vi muitos professores com essa dificuldade. Eu fiz até uma aula num colégio daqui de Uberlândia, online, com o pessoal, e eles contando para mim a dificuldade que foi, né, para adaptar. E para mim foi muito rápida essa adaptação, porque eu sempre precisei de recursos assim. Então é uma troca. A partir do momento que a gente pensa isso como uma troca, vai evoluir muita coisa e as experiências que a gente for passando um para o outro vai só ampliando o conhecimento mesmo. Sim, Nath botou um comentário aqui que eu achei assim maravilhoso, sensacional, que inclusive é um dos objetivos, né, do Encontros Inclusivos. Ela colocou aqui. Oi, Manuela colocou um monte de coraçãozinho, blogueira acessível tá aqui, que a Heloísa também vai estar com a gente. Nath colocou, Mi sempre foi conhecida por várias características e nenhuma está ligada pela sua baixa visão. Você é muito maravilhosa. Pois é. As pessoas, né, que são pessoas com deficiência, traz muito esse rótulo, né, de que, fulaninho é deficiente, cicraninho é deficiente, e não consegue enxergar para além dessa deficiência. Sim, é uma pessoa com deficiência, e essa pessoa é mais o quê, né? Exatamente. Eu hoje, assim, por estar dentro, falando sobre inclusão e acessibilidade, é uma coisa que eu passei a fazer questão de falar, que é sobre a minha baixa visão. Até então, realmente, acho que pouquíssimas pessoas tinham dimensão do quão pouco eu enxergava. Eu sempre fui a Milena, que estava ali com os amigos, que estava na escola, que estava cantando com o pessoal, que estava sempre trabalhando, mas até 2015, vamos colocar assim, eu nunca chegava e falava, não, eu tenho baixa visão, só se eu realmente precisasse falar ou fazer alguma coisa que eu não estava enxergando, e aí sim fazer, mas realmente algo que é um rótulo, né, que as pessoas criam, que eu acho assim, não é necessário de jeito nenhum. Eu falo que eu não tenho uma deficiência aparente, mas muitas pessoas têm, e nem por isso eu acho que a deficiência tem que chegar primeiro, de jeito nenhum. Ela é muito mais do que a deficiência, né? Em si, nossa, que isso, as pessoas assim têm uma inteligência, elas são capazes, né? E eu acho que aí que entra a questão do capacitismo. A questão do capacitismo ela até começa em casa mesmo, que é a superproteção dos pais também. Não gosto muito dessa superproteção, porque acaba atrapalhando um pouco no desenvolvimento da criança, do adolescente, principalmente quando se é criança e adolescente, né? Porque ali a gente está numa formação. Se a gente for super protegido, nossa, é ruim, assim. Eu lembro dos meus pais, minha mãe super preocupada, mas ela deixava eu ir, por exemplo, para o retiro da igreja, né? Sempre tive com o pessoal cantando e tal. Ela se preocupava, mas deixava eu ir. Se eu tivesse que cair, se eu tivesse que machucar, eu ia machucar, mas ia aprender com isso, até para conhecer meus limites. Então, isso é muito importante. Acho que esse papel das pessoas que estão ao nosso redor é importante,
da gente ser mais do que a deficiência também é super importante. E é isso mesmo que eu venho falando, que eu venho tratando nas minhas publicações, para que as pessoas percebam isso. Sim, e de ver essa questão da deficiência, né, como um detalhe. Eu aprendi na live anterior, é, porque eu vi uma situação, né, a respeito de uma pessoa com deficiência que estava acompanhada de outra e que no momento perguntou, né, se queria servir algo, alguma bebida, alguma coisa assim. E aí a pessoa não perguntou diretamente para aquela pessoa com deficiência, perguntou para a pessoa que estava acompanhando, né? Essa pessoa com deficiência, ela realmente precisava um acompanhamento, até porque o local, né? Ela precisava de ajuda e tal. Mas assim, uma pessoa totalmente independente, né? E aí perguntou se queria a bebida, pergunta se quer a bebida. Então, a gente percebe também uma questão muito forte aí de invalidação, como que se você não tivesse, né, os seus desejos, os seus próprios sonhos, como se você não tivesse Exatamente. suas vontades. Sim, é isso. Já aconteceu comigo quando eu era mais nova, aí de perguntar para os meus pais ali, adolescente, né? Mesmo eu tendo a minha opinião, mas a pessoa perguntava para minha mãe porque via a minha dificuldade, porque na época, vamos colocar meu óculos aí, né? Meu olho sempre foi muito tortinho. E na época a tecnologia para os óculos não era tão boa assim. Então meu óculos era muito forte, era muito grosso. Eu tinha até mais dificuldade para andar, até adaptar, né, andar sozinha e tal. Então sempre saía com os meus pais e sempre passei por isso também. De às vezes perguntar para eles ao invés de perguntar para mim. Eu acho que isso é muito ruim, porque acaba incapacitando mesmo a pessoa, e ela tem suas vontades, ela quer fazer as coisas, ela quer ser independente, ter sua autonomia. Então, eu acho importantíssimo as pessoas passarem a observar isso, e principalmente lugares que recebem muitas pessoas, que vamos colocar restaurantes, né? A questão do turismo aí, em viagens, guias de turismo, museu, todos os lugares que a pessoa tiver que frequentar, eu acho que tem que perguntar primeiro para ela o que ela quer e não para o acompanhante. Sim, e eu aprendi também na live com a Isadora que ela estava falando com relação muito forte a essa questão do capacitismo, né? Da gente entender se a gente. Aquela pergunta, a forma que a gente vai se dirigir para aquela pessoa com deficiência. Será que essas perguntas a gente faria para uma pessoa que não tem deficiência? Então é algo realmente a se pensar. Por exemplo, perguntas é, bobas, mas que às vezes incomodam muito. Ah, você vai conseguir fazer isso, né? Vamos colocar assim. Ah, você tá vendo isso? De certa forma, isso incomoda um pouco, né? Porque por mais que eu chegue no lugar, eu não estou vendo, às vezes não, realmente não estou vendo o cardápio, mas eu tenho a minha forma de ver o cardápio, igual eu falo que hoje o celular é meu, quase que faz parte do meu corpo, porque eu sem ele eu não saio mais, porque eu descobri nele uma tecnologia assistiva muito importante para minha vida, que é, por exemplo, eu tô ali num restaurante, eu não consigo ver o cardápio, mas eu tiro a foto e aí eu vou dar um zoom e vou conseguir escolher o que eu quero, vou conseguir fazer tudo sozinha, sem precisar de ajuda nenhuma. Então a gente vai criando esses recursos, né? Essas formas de adaptar a nossa vida. O celular é muito simples, todo mundo está com celular hoje, né? Então, para mim, foi a melhor forma de criar minha autonomia mesmo em viagens que eu fiz sozinha esse ano. Já me desafiei a não pedir o auxílio da companhia aérea lá em São Paulo, voltando para Uberlândia, só tirando foto e dando zoom e achando meu portão, achando meu assento. Então, isso é até uma forma de. Eu gosto muito desses desafios, eu gosto sempre de estar me desafiando para mim não depender das pessoas, porque eu gosto dessa independência. Então, é isso, é buscar
para quem tem alguma deficiência é sempre buscar essa autonomia, e para quem não tem, entender que as pessoas querem essa autonomia, né? Para não ser capacitista nesses casos, assim. Uhum. E falando sobre essa questão da inclusão, Mi, você falou sobre a tecnologia, né, sobre o uso do celular, e eu acho muito importante essa militância de vocês, de trazerem isso para as redes sociais. E a gente falando de rede social, a gente vai estar falando sobre o Instagram, né, que de vez em quando dá uma mudada aí, né, que existe essa dificuldade de adaptação, que as coisas mudam de lugar, né? Para adicionar a foto, era aquela cruzinha ali embaixo e a gente ia adicionar a foto, agora está lá em cima. Lá em Como é que é cima. isso? Como é que é isso, né? Então, Essa questão dessa inclusão. é muito complicado, né? Porque é uma coisa que a gente vem lutando muito, que é para essa acessibilidade digital. E para a gente estar nesses meios, a gente quer estar aqui no Instagram, quer estar em outras redes sociais, em outros lugares, quer fazer compras online, né? E aí, de repente, a gente está adaptado e muda tudo. E aí vira aquela loucura para a gente descobrir onde que tá as coisas. Eu ainda tenho baixa visão, ainda consigo a minha tela, para vocês entenderem, eu uso a minha tela com um zoom no máximo, a letra, então é bem grande. Algumas coisas não ficam, porque igual aqui na live não aumenta, fica normal. E o meu brilho no máximo. Assim eu consigo ver. E o modo escuro, que é o fundo preto com as letras brancas. Então eu ainda consigo ver. Quando atualizou, o meu Instagram mesmo ainda não foi atualizado. Aí a gente tem o projeto Autonomia. Lá foi atualizado. Quando eu fui para lá postar, fazer uma publicação, tava tudo bagunçado. Aí eu falei, nossa, é agora, né? Onde que é as coisas? Aí eu sou aquela que vai fuçando até descobrir. Então, descobri do jeito que era. Mas é muito ruim quando muda assim, e a gente quer melhorias, né? A gente não quer coisas que vão piorar. Então, por exemplo, eu dou exemplos de sites de compras que às vezes não está acessível. Quando você volta lá para comprar e ele mudou que está acessível, a gente fica super feliz, né? Porque é uma autonomia grande para a gente comprar. Não, agora sim. O site do Mercado Livre, por exemplo, é horrível, assim, eu não consigo, eu acho que mais pelo contraste. Como eu não uso leitor de tela, o contraste de cor dele é muito ruim. Eu tenho super dificuldade de comprar lá sozinha. Aí eu preciso de ajuda. Outros sites também que eu sempre estou mandando reclamações, falando pro pessoal mandar também, né? Porque eu acho que de uma forma ou de outra isso pode chegar e pode melhorar para a gente. Porque hoje está tudo online. Eu faço as minhas compras de casa, até postei um vídeo esses dias pelo aplicativo. Eu uso o aplicativo para fazer minhas compras, para poder, principalmente agora na pandemia, né, para evitar sair, para evitar colocar a mão, porque a gente coloca a mão para poder ver preço, chega muito perto, né, do rosto. Então, esse mundo digital foi muito bem-vindo para a gente e para todo mundo, eu acho, né? Então, que seja mais acessível, que a gente pense mais nisso. Sim, e que exista também a cobrança, né, não só das pessoas com deficiência, mas para a sociedade em si, que está paralela a isso tudo, né, que convive com essas pessoas, que conhece, que são amigos, que vê a luta, né, de vocês diante dessa tecnologia. E não significa que as coisas estão avançando e que vocês vão ficar para trás, né? Vocês precisam também avançar, Exatamente. vocês precisam ter acesso. Exatamente. Eu falo que essa tecnologia, essa acessibilidade na web, ela nem é só para pessoa com deficiência nunca, né? Porque assim, a gente precisa incluir outras pessoas nisso, por exemplo, idosos, né? Hoje os idosos, eles são um grupo de risco, eles não podem sair. E se você tiver um aplicativo de fácil acesso, que eles consigam fazer mais pela intuição, eles conseguem fazer compra sozinho. Minha avó tá com 85, se não me engano, ela usa o WhatsApp, ela consegue usar muitas coisas que ela não usava antes. Então, se você facilitar, você vai alcançar um público maior, né? E eu acho que é isso que o pessoal que está produzindo aplicativos, sites, precisa pensar.
na pessoa canhota também, porque muitas coisas está só para os destros, né? Nunca se pensa nisso. Mas aí no curso que eu venho fazendo, alguns cursos sobre acessibilidade na web, o pessoal estava falando isso. E realmente, pensar no canhoto também, pensar em outras pessoas que precisam de coisas melhores, né? Pessoa com deficiência auditiva, por exemplo, para traduzir em libras ou coisas legendadas, né? Para que elas entendam o que está ali. Muitos vídeos em sites não tem legenda nenhuma e às vezes está ali algo falando que é importante para saber, uma descrição de um produto, por exemplo, e não tem uma legenda, não tem uma opção de libras. Então, isso é inclusão, né? A gente precisa pensar em todos os públicos e colocar dentro desses sites, desses aplicativos. Tamires, oi, Tamires está por aqui, Luciana, Genilson também, psicólogo, Renato, Miriam, Luiz, Laine Mendes, Shelley, Dagmar entrou, Rafael, Ronald, sejam bem-vindos. A gente está batendo papo aqui sobre a questão da inclusão. Então, Mi, falando sobre inclusão, né, falando sobre essa questão de rede social, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do seu projeto, né, junto com o Ricardo, que é o projeto Autonomia. Sim, é um projeto muito legal, assim, eu conheci o Ricardo, acho que faz um ano, agora em novembro, no final de novembro, que a gente se conheceu pelas redes sociais. Eu acho que quando eu resolvi criar essa minha página, o Me Inspira, eu não tinha noção do quanto eu poderia conhecer pessoas incríveis, assim. Eu vi a Mayra falando, o Gabriel também, então a Isadora, o pessoal, nossa, incrível aí que eu conheci. E aí eu e o Ricardo se conheceu pessoalmente no encontro da ONCB, e aí a gente conversando, bateu muito as nossas ideias. O Ricardo tem ótimas ideias, é um profissional que já tem um tempo que está falando sobre acessibilidade, sobre inclusão, né? Então a gente resolveu criar o projeto Autonomia, que é um projeto que a gente pensa mesmo nas questões funcionais, né? De como que, saindo um pouco das leis, das normas, porque a gente sabe que o Brasil tem ótimas leis, ótimas normas, mas que na realidade não é assim que funciona. Não tem muita coisa ali na prática, então a gente precisa pensar o que funciona, o que não funciona, e foi por isso que a gente resolveu colocar o nome de Projeto Autonomia, para a gente trazer algumas coisas assim. Inclusive, tem muitos exemplos meus lá dessa questão do celular, né? Porque o celular até então era algo de luxo, né? Hoje já não é mais, ele é uma necessidade. Eu até falo que é uma necessidade para muitas pessoas, né? Ter uma câmera boa não é só para tirar fotos boas, né? É para poder dar a possibilidade de enxergar um pouco melhor e por aí vai. Então é isso que a gente pensa no projeto, a gente está trabalhando junto há um tempo. O Ricardo tem um curso que é uma introdução, né, à acessibilidade, é um curso básico de acessibilidade e inclusão, que é muito bom, que traz todas essas questões aí, e a forma com que ele pensa, com que a gente pensa também, que a gente está sempre junto discutindo muitas coisas. Então é isso, assim, o que a gente pretende com o projeto. E isso é muito bom, falar sobre isso, né? Propagar essa informação. Estava passando uma reportagem que aconteceu com uma pessoa com deficiência daqui de Salvador, que assim que ele soube que a sessão teve umas modificações aqui, né? O TRE modificou muita coisa, e aí assim que ele soube que ia mudar o lugar de votação, ele correu, né, para o TRE para procurar saber. E aí se apresentou como pessoa com deficiência, né? Disse que não constava no cadastro dele. E aí ele perguntou se ele poderia votar normalmente. E aí a atendente falou que sim, ele disse que tinha que ser no térreo, né? Porque ele é cadeirante, então não podia ser em primeiro andar, nem em segundo andar, enfim, porque não tinha elevador a escola. E ele foi votar. Quando chegou no dia da eleição, e olha que ele foi, antes da eleição, ele foi, acredito que uma semana ou 2 semanas antes, procurar saber essas informações. Quando ele chegou na escola, ele foi surpreendido, dizendo que a sessão que ele ia votar tinha mudado para o primeiro andar. Ou Nossa. seja,
ele precisava exercer, né, a questão da cidadania mesmo, de votar, porque é um direito de todos, e ele queria realmente votar, e ele estava com a esposa, e ele disse que foi um constrangimento, que para ele estava assim, em sofrimento mesmo, diante de tudo aquilo que ele tinha vivenciado, as coisas que ele ouviu das pessoas, de ter que as pessoas carregar ele, né, para colocar no andar de cima. Diz que algumas pessoas fizeram isso com o maior prazer. Diz, não, a gente vai ajudar o senhor, a gente vai colocar o senhor lá em cima. Já tiveram pessoas que ele percebeu que estava menosprezando, né, vendo ele como um coitado. Então imagine para a pessoa exercer o exercício de cidadania, passar por tudo isso, né? Então, ele sofreu antes, porque ele ficou sabendo dessa questão da modificação da sessão durante a eleição, que foi o que ele sofreu no momento desse deslocamento, de ter que subir e descer, e depois o que é que ficou disso. São situações assim muito ruins, né? Eu acho que tomando como exemplo o próprio Ricardo, que eu convivo com ele, eu sei, ele fala muito dessa questão da independência dele e de poder fazer as coisas sozinho, né? Claro que muitas coisas a gente realmente vai precisar de ajuda, sim, mas o que a gente quer não é isso, né? É realmente fazer sozinho, é ser independente e contar com no mínimo, né, de bom senso das pessoas, no caso de mudar um lugar, né, que já estava tudo certo ali, ele já tinha na cabeça que ia conseguir, e aí de repente toda aquela correria para mudar o jeito, para subir com ele, depois descer, e você contar com a boa vontade das pessoas, né? Então, isso é muitas questões que eu também venho conversando com as pessoas que têm deficiência, inclusive no avião, a última vez agora, eu voltei de São Paulo sexta-feira, e aí tinha do meu lado uma mãe com um filho que é cadeirante, e ela estava falando justamente sobre isso, que é a questão de anjos que ela encontra pelo caminho, porque, querendo ou não, ela é um desafio grande para ela viajar com um filho adolescente que é cadeirante, né? E que ela nem sempre encontra pessoas boas e às vezes encontra pessoas muito boas. Então ela precisava levar ele para o médico, para consulta, e ela estava falando justamente sobre isso, das dificuldades, né? Da questão que ele precisa estar deitado para ela trocar ele, e os banheiros não têm essa opção, né? Geralmente mesmo o banheiro acessível não te dá ali uma plataforma adequada para colocar, para trocar. Então ela estava, por exemplo, várias horas no aeroporto, ela precisava trocar ele e ela faz tudo sozinha. Então tem muita coisa ainda para se pensar, para melhorar e para buscar, assim, principalmente em lugares públicos, né? Porque acho que é o mínimo a gente espera de escolas, por exemplo, que o pessoal precisa votar. E a minha escola que eu trabalhava, mais um exemplo, né? Quando eu entrei lá, era uma escola totalmente inacessível, assim, não tinha acessibilidade nenhuma. Inclusive, eu tinha que subir uma escada para poder dar aula, que era super escura, os degraus curtos. Eu conheci o lugar primeiro, eu sempre buscava estar sozinha para subir e descer a escada. E aí, antes de aposentar, antes de sair de sala de aula, eu fui algumas vezes em Belo Horizonte, porque o meu cargo era do estado, então minhas perícias foram lá. E uma das coisas que eu sempre cobrava era isso, né? A questão da acessibilidade, que a escola era muito boa, tinha profissionais excelentes, mas que podia ter mais ainda, porque poderia receber um público ainda maior, né? Então foi uma coisa que eu sempre cobrei. E aí, assim que eu saí da escola, eles conseguiram um recurso para poder mudar a escola. Ainda não fui lá depois que mudaram, mas agora ela está toda acessível. Eu consegui ver a parte da frente da escola realmente mudou bastante. Eu fiquei muito feliz com isso, porque é um espaço público que recebe crianças. Hoje a escola é modelo daqui da cidade de Berlândia, porque ela é sistema integral, então recebe muitos alunos, e eu espero que isso só melhore, que esses espaços só aumente a acessibilidade mesmo.
Sim, e a questão da facilitação dessa inclusão, né? Nada que seja obrigado, mas entender que as pessoas com deficiência são pessoas, né? O pessoas vem na Exatamente. frente, não é a deficiência que vem na frente. Sim, e pensar além um pouquinho, porque não é só a pessoa, igual eu falei anteriormente, não é só a pessoa com deficiência, mas é a pessoa idosa que precisa subir ali para, às vezes, levar um neto, ir numa reunião do neto. Sim, São os próprios professores que pode acontecer de ter um problema no joelho e ter dificuldade na locomoção. Então é amplo, né? Não é só deficiências entre aspas, aí, graves que precisa de acessibilidade. É todo mundo. A gente vai envelhecer, a gente vai precisar disso sim. sim. Por mais que a gente perceba que a sociedade, né, está cada vez envelhecendo menos, né, diante dos Uhum. alimentos, de tudo isso, né, que a gente vive. É necessário preparar, sim, e principalmente preparar as crianças, porque eu Sim. acredito que a gente começando pelas crianças, né, facilite mais o processo de conscientização, de equidade, de igualdade. Eu fico muito feliz assim quando eu vou fazer palestras em escolas. Esse ano eu tive a oportunidade de fazer um online em alguma aula ou outra aí, principalmente sobre acessibilidade digital, né, que era o tema da vez agora. Mas eu fico muito feliz com o interesse das crianças, porque elas geralmente elas não têm contato com pessoa com deficiência e quando elas têm uma empatia grande, principalmente quando elas é ensinada de jeito correto. Então, eu acho que precisa ter essa convivência mesmo, elas precisam conviver, precisam perguntar, tirar as dúvidas, assim, é engraçado até as dúvidas delas, porque vê que é de coisas que realmente não tem convivência. Perguntas como, como você assiste televisão, né? Eu acho muito legal esse tipo de pergunta, porque é uma pergunta simples, mas que pode trazer tanta coisa para aquela criança, né? Então eu fico muito feliz quando eu sou convidada e quando eu tenho a oportunidade de falar sobre pessoas com deficiência para crianças. Sim, é muito interessante e até para as próprias crianças ensinarem aos pais, né, em casa. Ah, eu aprendi Exatamente. assim, eu aprendi dessa forma, para ter um olhar, né, diferenciado, um olhar diversificado. Ronald está aqui, oi Ronald, bem-vindo, Alcione, Lua, Casa de Autista também está aqui, Marquinhos, Ana Paula, Recracau, eu acho esse nome. Sandra botou assim uma carinha com dois coraçõezinhos. Thaís, Isabela também. Bela, um beijo, Bela, saudade de você. Eli, Dai, Edvige está aqui. Lari, Tamires também. Já falei com Tamires assim que ela entrou. Então, Mi, para finalizar, eu queria que você deixasse assim umas dicas, né, ou uma frase, algo que você quisesse falar mesmo a respeito da importância da inclusão, além de tudo que você já falou, né? Se você tem algo aí de mais especial para estar falando para a gente. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa. Eu vou falar enquanto pessoa com deficiência visual. Eu sou uma pessoa que gosto de estar nos lugares, gosto de conhecer pessoas, lugares diferentes, coisas novas. Então, eu acho que quando eu falo, né, diretamente para as pessoas com deficiência, é isso, é não ficar esperando a inclusão. Porque se a gente esperar, a gente vai ficar quieto em casa sem poder fazer nada. Então a gente tem que ir, tem que buscar o que a gente quer. Ah, eu tenho vontade de fazer, sei lá, uma viagem, igual eu tinha muita vontade de escalar um vulcão. Eu fui escalar o vulcão, sabia que não tinha acessibilidade nenhuma, mas eu fui mesmo assim, porque era algo que eu queria me desafiar, eu queria conhecer, saber como é que eu ia lidar ali, e fui. Então é isso, é a gente não ficar esperando pela inclusão, pela acessibilidade, é não deixar de participar das coisas e cobrar. Eu acho que não está acessível, não está legal, vamos cobrar. Porque esse exemplo do vulcão eu tenho que agradecer muito ao atendimento, porque não é um lugar acessível, não era um lugar que é acostumado a receber uma pessoa com deficiência visual.
E o atendimento que eu recebi lá foi incrível, assim, pessoal super preparado para me ajudar e para me indicar caminhos. Então, acho que é isso. É a gente buscar mesmo, cobrar e ir, porque se a gente ficar parado, nada vai mudar. Sim. E continuar com essa militância também nas redes sociais, que hoje em dia todo mundo tem acesso. Sim, isso é muito importante, continuar falando, buscando, né, entender. Eu fui buscar entender várias deficiências, várias pessoas com outras deficiências, porque até então eu tinha contato mais com a visual, né? Apesar de ser para-atleta, desde 2013 já tinha contato com algumas pessoas, mas eu fui sempre buscar entender para poder até cobrar por mais pessoas e estar aqui, né, nas redes sociais falando para mais pessoas e sempre poder e contribuindo mesmo, buscando contribuir para a sociedade. Então é isso, a gente não pode parar nunca de militar, de falar, de buscar nosso espaço. Isso mesmo, e aqui esse espaço, né, também é um espaço de inclusão, né, e eu queria deixar, assim, um recado importante para a gente finalizar, a questão da empatia, né, porque fica tudo mais fácil quando a gente se coloca no lugar do outro, independente da deficiência, né, como você falou aí, as crianças, os idosos, do mundo mesmo está preparado, né, para receber essas pessoas, conscientizar, porque às vezes até a forma que a gente acolhe a pessoa facilita bastante o processo. Às vezes aquele lugar ali não oferta nada, né, para a pessoa com deficiência, mas só o fato que aquela pessoa é recebida já melhora, Não né? faz O diferença, fato e é de a gente, mesmo. sim, de orientar, ó, isso aqui não está desse jeito, mas eu acredito que fazendo assim vai facilitar, né? Hoje eu estou indo embora, mas amanhã pode ser que venha uma pessoa com deficiência, ou uma idosa, ou uma criança, ou alguém que tenha realmente, né, ou não, uma deficiência, então vai facilitar o processo. E a gente plantando essa semente, né, já é assim um grande avanço para o mundo, né? E sermos a mudança que a gente quer ver no mundo também. Não, com certeza, acho que é isso. Então, estamos finalizando. A Ana chegou aqui, a Aline, Dr. Wagner, Almeida, Antônio e Cláudio. Estamos finalizando. Eu gostaria de agradecer muito a mim por você ter aceitado o meu convite mais uma vez, né? Você participou aí do Cuidando das Mulheres durante a quarentena e para mim foi um prazer, né? Sempre que eu te convido, sempre que eu falo contigo, você está sempre à disposição. Então, eu gostaria de deixar um grande beijo para você, um abraço. Eu espero que quando passar essa pandemia aí, a gente consiga se encontrar pessoalmente, né? Te dar esse beijo, Não, esse abraço. com certeza, viu? Vou te esperar aqui em Uberlândia, vou ir também, mas eu que agradeço, acho Pronto. que é muito bom a gente poder contribuir e dialogar, a gente precisa desses espaços mesmo, é um prazer estar aqui com você e com todo esse pessoal que acompanhou a gente. Pronto, ó. Sandra tá falando aqui, Sandra Regina. Boa noite. Aqui é Sandra, a mãe da Milena. Ah, é minha Um mãe. beijo, dona Sandra. Tá sempre me acompanhando Prazer. aí. Pronto. Ó, sua mãe falou e agora meu pai. Bravo, a inclusão é muito importante. Ah, tá vendo? Ah, os Linda, pais parabéns pelo coruja. trabalho. É, pois é. Um beijão, viu, Mi? Muito obrigada Beijo. mais uma vez. A Eu que live vai ficar agradeço. salva, viu? Por enquanto eu vou deixar a prévia no feed, mas depois vai ficar salvo no IGTV. Para quem não pôde assistir ou chegou no finalzinho e quiser assistir do começo, podem ficar à vontade. Então tá bom. Um abraço, gente. Beijo, Tchau, até a com Deus. próxima. Beijo, até.